pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. Mais uma vez, como vocês podem perceber, eu não estou no meu ambiente de origem, né, dos vídeos, assim dizendo. Então, eu estou gravando mais uma vez do trabalho para conseguir manter os temas. Talvez seja um pouco precipitado falar sobre o que eu quero tratar nesse vídeo, mas eu acho que já que a gente está com esse assunto tão em alta no momento, cabe. Então eu quero tratar hoje sobre aborto humanizado. Eu dei esse nome para fazer uma relação ao parto humanizado, que é um movimento que vem crescendo, pautado por algumas lideranças dos movimentos feministas e movimentos sociais do Brasil, que discutem justamente formas de humanizar o parto, esse momento tão importante para as mulheres que optam pela gestação, né? E que, enfim, que esse processo do parto consiga ser o mais humano possível, no sentido de garantir para essas mulheres que elas não sofram e que elas tenham os seus filhos de forma mais natural. Então, por que eu coloco a questão do aborto humanizado? Na semana passada, na Argentina, eu até anotei aqui, estou com a minha colinha, por 129 votos a favor a 125 contra, então uma disputa bem acirrada, assim, mas os deputados argentinos aprovaram a legalização do aborto no país. Isso não é definitivo, ainda falta o Senado aprovar, mas é um passo bem importante, porque até hoje não tinha sido discutido, assim, levado para votação no país essa questão. E em paralelo, por exemplo, a gente tem no Brasil a PEC 181, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive eu vou colocar aqui para se vocês quiserem assistir, né? Que daí é um passo mais atrás ainda, porque hoje no Brasil a gente tem 3 situações que são legalizadas, que o aborto é legalizado. Então, quando são vítimas de estupro, quando tem risco de morte da mãe, né? E quando o feto não tem cérebro. Então, essas 3 opções, essas são as únicas opções legalmente validadas no Brasil. E essa PEC faz o quê? Inclusive, tira essas opções. Então, mesmo que seja um feto de uma vítima de um abuso sexual, essa mulher precisa levar essa gestação adiante. Então, se a gente está falando de avanço na Argentina, no Brasil a gente vive o retrocesso daquilo que a gente já identifica como retrocesso, que é liberar o aborto em apenas esses 3 casos. Daí, um dado importante, assim, porque muito da discussão está relacionada à vida, né? Só que uma coisa que sempre me angustia é que a gente está tão preocupado com a vida de um feto, mas a gente não está preocupado com a vida das mulheres. E a gente tem dados de abortos não legalizados, mas que são feitos de igual forma, não é porque não são legalizados que eles deixam de ser feitos, e são feitos de forma clandestina, então em clínicas clandestinas, sem nenhum acompanhamento, com médicos que mais parecem carniceiros, assim. E os relatos que eu já ouvi dessas clínicas são coisas realmente bem pesadas, assim, não tem segurança nenhuma. E isso para as mulheres é aquelas que conseguem pagar as clínicas, porque ainda tem aquelas que nem as clínicas conseguem ir e que daí fazem abortos de formas que eu não consigo nem imaginar que formas sejam essas e morrem. Então a gente tá de alguma forma falando sobre a vida de um ser que nem nasceu ainda, mas a gente não está preocupado com essa mulher que já nasceu, que é uma mulher, que é um sujeito da nossa sociedade. A gente está interferindo no corpo dela, sem deixar que ela decida o seu futuro. E daí não é só sobre botar ou não uma criança no mundo, mas na minha formação em psicanálise, por exemplo, a gente estuda que os primeiros anos de vida da criança são os mais fundamentais, e ali estão as neuroses, por exemplo, e a constituição do sujeito se dá ali, e a gente é um reflexo dessa primeira infância. Então imaginem vocês um sujeito que vem pro mundo porque a mãe não teve alternativa, né? Mas ele vai certamente crescer com isso. Talvez essa mãe não tenha como sustentar essa criança, então vai ser mais uma criança que vai ser abandonada, ou que vai ficar na rua, vai buscar alternativas de subsistência, então vai pro tráfico, vai pro crime, ou vai acabar morta de fome.
Então, de alguma forma, a gente diz que a gente está defendendo a vida, mas é um pouco uma moral de cueca, e daí até, inclusive, a PEC 181, quando foi votada na comissão, num primeiro momento, eram homens e uma mulher decidindo esse futuro. Então, é realmente uma moral de cueca. E outro dado que eu acho que tem que entrar aqui é que nas comunidades periféricas, assim, é uma esmagadora maioria de mães que cuidam dos seus filhos, e os pais, muitas dessas crianças, nem o registro do pai na certidão tem, porque o pai é tão ausente que ele não se prestou nem a botar o nome dele lá no papel, né? Então a gente já tem uma espécie de aborto masculino legalizado no nosso país, e por isso que eu digo que é uma moral de cueca, e por isso que eu defendo que as mulheres possam decidir sobre a sua vida, né? Mas, já que o assunto do vídeo não é o aborto, assim, o aborto humanizado, eu tenho uma amiga que me pediu para fazer esse vídeo, e ela já fez um aborto no Brasil e mora no Uruguai hoje e tal, e fez um aborto no Uruguai. No Uruguai o aborto é legalizado desde 2012. Quem sancionou a legalização do aborto foi o Mujica, né, que é muito querido por todos nós, e estranhamente muito querido por todos, né, porque aqui no Brasil a gente é bem dividido, assim, direita e esquerda, e o Mujica é um governo de esquerda, né, uma frente ampla de esquerda, e inclusive os liberais e neoliberais brasileiros amam ele. Bom, mas tô um pouco dispersa nesse vídeo, mas eu vou tentar focar. Então essa minha amiga relatou no Brasil como é que funciona, assim, ela foi numa clínica clandestina e fez uma curetagem. Então raspa o feto lá do útero, talvez possa ter uma explicação médica mais contundente do que essa que eu tô dando, mas eu tô tentando ir direto ao ponto, assim. Então tem uma sedação, claro, tem um risco de infecção, porque a asepsia não deve ser um forte de uma clínica clandestina, e tem intervenções da polícia, então às vezes a polícia dá batido na clínica, leva todo mundo preso, é um rebuliço, mas é tudo feito no local, e a mulher vai para casa e já não tem mais o feto, não tem mais a gravidez. No Uruguai, como é que funciona esse processo? E daí é um relato dela. Primeiro, a mulher, então, eu quero fazer o aborto, eu posso abortar até a 14ª semana, então eu quero fazer o aborto, aliás, 12ª semana no Uruguai, 14ª é o que foi aprovado na Argentina. Então eu posso, eu marco uma consulta médica, né, no sistema de saúde público, esse médico faz uma entrevista e tal, me manda fazer uma ecografia para ver em que em que semana está a gestação. Depois eu tenho um período ali que é um período que para eu pensar sobre se é realmente isso que eu quero fazer, que se eu não me engano são 7 dias, tipo uma semana. Depois eu volto nessa clínica e daí nesse hospital, né, e tomo uma medicação e vou para casa. E daí depois tomada essa medicação, daí começa o processo de aborto. Então o que essa minha amiga descreveu é que é um aborto na privada, tu vê o feto indo embora e tal. E todo esse processo acontece em casa. Ela também relatou, por exemplo, que o médico que atende trata as mulheres assim com uma certa inquisição, assim, com um certo olhar, assim como é na polícia hoje, né? As mulheres vão relatar abuso e agressões físicas e são tratadas com desdém, até motivo de chacota nas delegacias. Então, esse mesmo comportamento funciona no momento do aborto. Então, sobre isso, claro que a gente ainda vive no Brasil um retrocesso, a gente nem está falando, a gente nem conseguiu a legalização do aborto, mas um próximo passo seria o que eu estou colocando como o aborto humanizado, porque não basta a gente liberar o aborto se a gente vai... se uma mulher, quando resolver abortar, ela vai ser assediada de outras formas, entendeu? Ela vai ser assediada pelo médico que tá fazendo o aborto, assediada moralmente, né? Ela vai e principalmente vai tomar um remédio e vai passar por todo esse processo em casa, como se fosse uma espécie de
de punição a ela por ela estar fazendo aquilo. Então, talvez seja uma discussão futura, mas eu já quis trazer aqui para a gente pensar sobre isso. Um próximo passo, e eu espero que a gente consiga chegar nesse próximo passo no Brasil, porque realmente a gente está bem atrasado, mas que a gente possa legalizar o aborto e depois discutir a humanização desse processo, né? Para que as mulheres que já foram vítimas, né, desse processo como um todo, e vítimas porque muitas dessas mulheres gostariam de ficar com os filhos, mas objetivamente não tem um companheiro ou uma companheira, enfim, que possa ajudar nesse processo. A família também é desestruturada, não tem emprego, não tem creche depois para deixar a criança, não tem sistema de saúde eficiente, não tem o que comer, não tem nada, né? Então, de alguma forma, quando uma mulher decide fazer um aborto é porque a gente, enquanto sociedade, fracassou, porque a gente não conseguiu garantir o mínimo para que essa mulher possa ficar com esse filho, se for do interesse dela. E muitas vezes é do interesse, mas ela não consegue por todas essas questões que eu listei aqui. Então, que a gente possa, no futuro, discutir essa questão do aborto humanizado e que a gente possa também usar esse exemplo da Argentina e o exemplo do Uruguai para a gente discutir tudo isso assim, e tentar pensar na mulher dentro desse processo todo, que é um processo permeado de relações de poder e que é um processo que de alguma forma reforça essas relações, né? Então, mesmo com os avanços e mesmo com os retrocessos, essas relações vão estar sempre presentes e eu acho que a gente tem que falar sobre elas. Então esse vídeo era isso, mais uma vez agradeço a todos os seguidores, inscritos, curtidores e até uma próxima.